Olá, este é o nosso programa MP com Você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com Você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar na prática como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, vamos conversar com a promotora de justiça e dirigente do Centro de Apoio da Infância e Juventude, Andréia Teixeira de Souza. Vamos falar de um tema que interessa a muita gente e que gera muitas dúvidas: adoção. Hoje, existe uma fila grande de pessoas interessadas em adotar. Os últimos cálculos mostram que, para cada criança pronta para adoção, há 6 pessoas dispostas a acolhê-las. Mas, estranhamente, essa conta não fecha. E já vamos começar a nossa entrevista de hoje, no MP com Você, tratando exatamente desse ponto. Doutora Andréia, seja muito bem-vinda. Doutora, por que essa conta não fecha? Se temos tantas pessoas interessadas em adotar uma criança, por que essa fila de possíveis crianças para serem adotadas, essa fila não anda? Essa pergunta ela é mais complexa do que pode parecer, a um primeiro momento. Há muitas crianças que estão aptas à adoção não encaixam no perfil dos pretendentes adotantes. Os pretendentes muitas vezes escolhem uma faixa limite de idade, às vezes fazem restrições de saúde, grupos de irmãos, etnia, e as crianças que estão aptas a adotar, às vezes não estão dentro desse perfil. A maioria dos pretendentes deseja crianças de 0 a 2 anos de idade. E a maioria das crianças que estão aptas à adoção tem mais de 5 anos, 6, 7 anos de idade. Doutora, e quem é que pode ser adotado? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, qualquer pessoa até 18 anos. Pode ser adotado um maior de 18 anos desde que tenha convivido sob guarda ou tutela dos pretendentes adotantes pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança ou adolescente deve ser 16 anos mais jovem do que os pretendentes adotantes e os pais dessas crianças têm que estar com o poder familiar, que é o antigo pátrio poder, destituído, ou os pais devem ser falecidos ou até concordarem com o processo de adoção. Quer dizer, você pode adotar uma criança que já não é tão criança assim, com 17 anos, com 18 anos ou até maior de idade? Pode. Pelo Estatuto, adotar uma pessoa com mais de 18 anos é possível se tiver havido anteriormente uma convivência com esses pretendentes sob a forma de guarda ou tutela, ou seja, houve uma relação socioafetiva forte que vai embasar esse pedido de adoção. Entendi. Agora, o que é necessário, doutora, para estar apto para adotar uma criança? O Estatuto, ele não faz restrição a que uma pessoa seja casada, solteira, viúva, nada disso. Qualquer pessoa pode se habilitar nas varas da infância e juventude para adotar. Para ele estar habilitado, o pretendente estar habilitado, ele passa por um pequeno procedimento e após um estudo da equipe técnica do juízo, considerado apto, ele já está apto para adoção. Alguns documentos são exigidos, CPF, identidade, comprovante de residência e alguns outros, e além disso um estudo social. E aí, considerado apto, ele já pode, já entra no cadastro, na fila, e chegando a criança que corresponde àquele perfil que o pretendente traçou, vai se dar início ao processo de adoção. É um procedimento simples, então? Sim, em regra, sim. Agora, doutora, o que é preciso para fazer a inscrição nesse cadastro de pretendente à adoção? É só através do cadastro que é possível adotar ou existem outros mecanismos? Via de regra, só através do cadastro. Existem situações excepcionais que dispensam o cadastro. Por exemplo, uma mãe tem um filho e não registrou em nome do pai, o pai sumiu e ela casa-se de novo. E esse padrasto dessa criança trata essa criança como filho e deseja adotá-lo. Ele não precisa se cadastrar para adotar aquela criança, porque é somente aquela criança naquela condição específica. Essa é a chamada adoção unilateral. Também acontece quando uma tia, por exemplo, que resolve adotar o sobrinho porque os pais daquele sobrinho faleceram e ela
tem uma ligação afetiva com aquele sobrinho e deseja adotar. Então, nesses casos, não precisa de entrar no cadastro, mas, via de regra, só quem está cadastrado pode adotar. E a ordem cronológica é obedecida, aliada às restrições ao perfil que os pretendentes traçaram e indicaram que desejam. Agora, doutora, onde que se faz esse cadastro? Vai na vara da infância e juventude? Na vara da infância do município onde o pretendente reside. E após ser considerado apto para adoção, quais são os trâmites? O que acontece? Quanto tempo demora até que ele consiga, de fato, viabilizar essa adoção? Isso vai variar de acordo com as restrições que o pretendente apontou. Então, pode demorar, pode ser mais rápido, e aí, encontrando a criança que adequa aquele perfil, inicia-se o processo judicial da adoção e aí o processo já é mais rápido. O que talvez demore mais é encontrar aquela criança. O trâmite para entrar nesse cadastro é simples, é tranquilo. Agora, encontrar essa criança, como é que é feito isso, doutora? De acordo com a criança que vai ficando apta à adoção, vai se chamando o primeiro da fila. Uhum. E como normalmente a maioria dos casais ou das pessoas que se colocam no cadastro pretendem adotar crianças até 2 anos, as crianças até 2 anos que vão aparecendo vão gradativamente sendo entregues aos primeiros da fila. E isso é dentro daquele município? Dentro do município. E aí, porque o cadastro ele é municipal, mas também pode buscar dentro de todo o estado e ele alimenta o cadastro nacional. Perfeito. Agora, doutora, retomando aquela nossa questão inicial lá, todas as crianças que se encontram hoje em abrigos, elas podem ser adotadas? Nem sempre. Muitas crianças estão acolhidas em entidades de acolhimento institucional por uma situação temporária da família, que não pode tê-las consigo naquele momento e, passada aquela fase, as crianças vão voltar à família de origem. Um exemplo muito clássico é aquela mãe que está presa, está com a sua liberdade, está privada da liberdade, e tem 2 filhos e não tem ninguém da família extensa que possa ficar com essas crianças. Então, quando a senhora fala em família extensa, seria avó, a tia, avó? Qualquer pessoa da família extensa que tenha afinidade e pudesse ficar com as crianças naquele período, se inexistir, as crianças vão ser acolhidas. E, passado o período da pena privativa de liberdade, que pode ser 2, 3, 4, 6 meses, as crianças retornam ao convívio da mãe. É bom lembrar que se o que levou aquela mãe a ter a sua liberdade privada não foi um crime em relação às crianças. Perfeito, tem que ter tem que se observar exatamente isso. Se ela tentou matar um de seus filhos, aí já é um... Agora, doutora, voltando também àquela questão, a pessoa solteira pode adotar? Pode, solteira, viúva, divorciada, separada, Mas casada. Existe alguma discriminação em relação às outras pessoas que estão na lista? Não. A observância é a ordem cronológica. É igual para todo mundo? Igual para todo mundo. Um homem solteiro, ele pode adotar? Pode adotar. Não tem problema nenhum em relação a isso? Não tem problema nenhum. E depois, doutora, no registro dessa criança, como é que fica isso? Esse exemplo de um homem solteiro que resolve adotar uma criança. Como é que ele vai preencher o registro dessa criança? O registro da criança vai ficar em nome do pai. Do pai exclusivamente. E não vai aparecer o nome da mãe? Da mãe biológica? Isso. Não, porque o registro da criança original, ele não faz referência alguma. Fica só o registro, depois da adoção, dos pais adotantes. Agora, doutora, ainda nessas considerações, o que a gente chama de adoção tardia? A adoção tardia é aquela adoção de crianças ou adolescentes não tão novos. Há alguns que entendem que a adoção tardia é a partir de 6, 7 anos de idade, outros até que a adoção tardia já seria a partir dos 2 anos de idade. Doutora, a senhora estava falando, então, quer dizer, quando a criança é adotada, ela perde o vínculo jurídico com os pais biológicos. A família biológica, de alguma forma, pode, lá na frente, conseguir trazer esse filho de volta? Depois da sentença transitada em julgado, não. Enquanto o processo não tiver sido concluído,
Ainda existe a possibilidade, mas depois da sentença transitada em julgado, não. É um processo jurídico, um processo normal como... Como outro processo. E aí chega ao final, o juiz sentencia passando aquela criança em nome daqueles adotantes, dos pais adotantes. Isso, e não há referência nenhuma no registro daquela criança de que os pais são adotantes, nada disso. É um registro normal. Só existe o processo de adoção. Porque esse processo é sigiloso, doutora? Sim, mas o adotando ele pode ter acesso a esse processo, porque ele tem direito a conhecer suas origens e etc. E é possível afirmar que a adoção ela é para sempre? Sim, a adoção é irreversível. O que muitas vezes pode se perguntar é o seguinte: o poder familiar dos adotantes nunca vai ser destituído? Não. Os adotantes também estão sujeitos às mesmas responsabilizações que os pais biológicos. Então, se eles não agirem corretamente, eles também podem ter o poder familiar suspenso ou destituído por falhas no dever de sustento, guarda, educação, etc. Agora, doutora, um ponto que gera muita polêmica é a chamada adoção à brasileira, né? A senhora pode nos explicar como é que funciona isso e se existe alguma outra forma de se registrar uma criança que não seja através do juizado da infância e da juventude? Não. A única forma de registrar filho de outra pessoa em seu nome é por meio de um processo de adoção. Então, por meio do juízo da infância e juventude. A adoção brasileira, ela é muito séria e costuma até acontecer, como no caso que eu te falei, não é necessário que o marido da mulher que o padrasto deseja adotar, ele não precisa entrar no cadastro. Há alguns padrastos que diretamente vão no cartório e registram como seus os filhos da esposa. Isto é adoção brasileira, isto é crime e isto é um perigo. Porque isso é crime? Isso é crime. Por que é crime, doutora? Por que é considerado crime? Porque isso pode gerar tráfico de crianças e milhares de coisas. E o que eu quero dizer com isso? Quais são as consequências? Uma consequência simples disso, quando até a pessoa está de boa fé, ela, ao invés de seguir um processo de adoção, ela registra o filho da esposa como seu e por um tempo para frente se separam, se divorciam. Na hora de pagar a pensão alimentícia para os filhos, ele fala: não, esse filho não é meu, eu registrei pensando que era meu. Se houvesse um processo de adoção, não existiria como essa pessoa levantar esse argumento e ele é pai do mesmo jeito. Então, até nesses casos, assim, até para evitar essas situações, a adoção brasileira é realmente muito repudiável. O caminho correto é o caminho legal, o caminho do processo. É buscar a vara da infância e juventude. Da infância e da juventude. Tá certo. Nós estamos conversando com a promotora de justiça e dirigente do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Andréia Teixeira de Souza. Eu peço licença para a doutora Andréia e para vocês que estão nos assistindo para que nós possamos ir para um rápido intervalo e já voltamos com o MP com você. Estamos de volta com o MP com você. Hoje, entrevistando a promotora de justiça e dirigente do Centro de Apoio da Infância e Juventude, Andréia Teixeira de Souza, falando de um tema complexo, que é a adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Doutora Andréia, nós falávamos aí no bloco anterior sobre a questão de uma pessoa solteira, né, adotar. Agora, a mulher que adotou, ela tem direito à licença maternidade? Sim, pela CLT, inclusive, tem direito à licença maternidade. Agora, doutora, existem algumas pessoas que insistem em dizer que é mais fácil para um estrangeiro adotar uma criança brasileira do que para um próprio cidadão brasileiro. Isso ocorre mesmo ou essa diferença está no critério de quem é adotado? É justamente isso. A impressão de que os estrangeiros têm mais facilidade de adotar
reside justamente no fato de que eles não têm tanta restrição quanto à idade. As crianças que vão para a adoção internacional são aquelas que não encontraram nenhum pretendente nacional. Então, só depois que se verificou que não há nenhum pretendente para aquelas crianças é que elas são disponibilizadas para adoção por estrangeiros. Então, não é mais fácil. Simplesmente são crianças com mais idade e que muitas vezes os brasileiros não querem, fazem restrição a esse tipo de criança. Fogem daquele perfil da criança de 0 a 2 anos. Muitas vezes são crianças de 7, 8, 9, 10 anos de idade. Esse é o perfil preferido do estrangeiro? Talvez por saberem que realmente há dificuldade de crianças mais novas, eles não fazem restrição com o limite de idade. Então, provavelmente, a maioria adota até 10, 11 anos de idade, 12. Agora, doutora, é possível se inscrever em várias varas da infância e juventude, em regiões diferentes, para ver se tem uma chance maior para adotar uma criança? Existe esse caminho? Não. O caminho é fazer o cadastro na vara da infância do município onde o pretendente reside. E aquela inscrição é a que vale para o Brasil inteiro? Sim, ela vale automaticamente para o Estado e é ela que alimenta o cadastro nacional. Agora, doutora, hoje a gente tem dados aí alarmantes, né, de maternidade na adolescência. Uma mãe adolescente, ela pode entregar o seu filho para adoção sem o consentimento dos pais ou dos responsáveis por ela? Não, é necessário que os pais ou os responsáveis consintam. E se não houvesse consentimento, quer dizer, a gente vê casos aí no nosso dia a dia de crianças sendo abandonadas, doutora. Como é que funciona isso? De que forma o Ministério Público pode atuar em relação a essas questões? Existe até uma campanha para evitar que as mães abandonem seus filhos quando essas não quiserem as crianças, que elas procurem a vara da infância de seus municípios ou até o Conselho Tutelar ou até o próprio Ministério Público, porque não há problema nenhum em entregar a criança para adoção. Enquanto abandonar uma criança no meio da rua, na lata do lixo ou em qualquer lugar, isso é gravíssimo. Então, existem projetos nesse sentido de tentar orientar essas mães de como proceder quando elas quiserem entregar as crianças para adoção. É só buscar a vara da infância e juventude? Só Ou buscar. Ou o próprio Conselho Ministério Tutelar ou o Público. Ministério Público. Agora, doutora, se uma adolescente, uma mãe, abandona esse filho, isso é um crime. É. E é passível, inclusive, de prisão. Sim, de responsabilização, etc. Doutora, agora, casais homoafetivos, uma outra questão que surge quase que diuturnamente quando se fala em adoção. Casais homoafetivos, eles podem adotar? Como é que funciona? Qual é o procedimento? E também pode ocorrer isso de forma individual? A lei não faz restrição nenhuma a que casais homoafetivos adotem. Inclusive, há alguns juízes já concedendo a adoção para casais homoafetivos no Brasil. E há também a possibilidade de uma pessoa que tem uma orientação homoafetiva que queira adotar individualmente, também é possível. Não existe restrição nenhuma em relação a isso? Não existe restrição legal nenhuma. E quem é reprovado num processo de adoção, doutora? A pessoa foi lá, era um candidato a adotar uma determinada criança e não cumpriu os requisitos necessários. Essa pessoa ela pode se inscrever novamente, entrar na fila novamente para adotar? Existem duas hipóteses. A pessoa pode não estar apta para adoção por falta de algum documento ou por uma situação que pode ser suprida. Assim, ela pode novamente entrar, tentar habilitar-se. Agora, ela pode ser considerada inidônea, porque praticou um crime contra a criança, contra seus filhos, etc., graves, que possam impedi-la de adotar. Aí não, aí realmente ela está excluída da possibilidade de adotar. Desse processo para sempre? Sim. Agora, doutora, uma outra questão aí, quando se deve contar para o filho que ele foi adotado, que é um filho adotado? Existe alguma regra já pré-instituída, alguma lei que determine que os pais adotantes eles devam contar isso para os filhos? Não existe lei regulamentando essa situação, mas o que nós sabemos, com base em orientações de psicólogos e etc., é que o quanto antes, quando a criança demandar, o quanto antes é melhor que os pais adotivos contem, porque
é muito melhor a criança ou o adolescente ficar sabendo que foi adotado pelos seus próprios pais do que por uma pessoa na escola, um amigo ou uma pessoa de fora. Então, a verdade sempre deve ser aberta para o filho e da forma mais tranquila, normal e antes. Existe algum indicativo de em que idade se deve contar isso para o filho? Eu acho que varia de criança para criança. Há alguns psicólogos que falam que a idade de 7 anos, mas eu acho que os pais adotivos devem procurar uma orientação de profissionais da área de psicologia para acompanhar mesmo e saber se aquela criança está no momento de saber, se talvez um momento anterior. Agora, doutora, em relação aos bens também, a questão de herança, existe diferença entre uma criança que foi adotada e um filho biológico natural? Não existe diferença nenhuma. Depois da Constituição de 1988, os filhos adotados e os filhos biológicos herdam da mesma forma, são considerados filhos sem diferença alguma. Mas pode haver algum tipo de questionamento dos próprios filhos biológicos em relação ao filho adotado? Não existe. Não existe. Os filhos biológicos não herdam em porção maior do que o filho adotado. Doutora, e quantas crianças hoje estão aí disponíveis para adoção no Brasil? Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, nós teríamos aproximadamente 5.400 entre crianças e adolescentes aptos para adoção. Interessante que deste número de crianças e adolescentes, 80% têm acima de 9 anos de idade. Daí dá para perceber a dificuldade, às vezes, de pretendentes que desejam crianças com menos de 2 anos. Faltam pessoas para adotar crianças com uma idade um pouco maior. Isso. Doutora, agora em relação à questão dos abrigos, como é que estão os abrigos aqui no Espírito Santo? Pois é, o Ministério Público ele é incumbido de fiscalizar as condições das entidades que promovem acolhimento institucional, os abrigos. E trimestralmente os promotores visitam pessoalmente os abrigos. Existe uma equipe técnica do Centro de Apoio da Infância e Juventude que se coloca à disposição para auxiliar o promotor de justiça nessa fiscalização. E a fiscalização ela observa não só as condições estruturais físicas da instituição, mas também o modelo pedagógico que é utilizado. E dependendo da situação, existe ou o Ministério Público toma alguma providência, uma providência que pode ser extrajudicial ou até uma ação civil pública ou um termo de compromisso, sempre na intenção de melhorar o atendimento para aquelas crianças e adolescentes que estão acolhidos em instituições de acolhimento. Doutora, agora nessa visita, nessa fiscalização que o Ministério Público faz a essas entidades, esses abrigos, o que é visto exatamente? A questão de estrutura física, o que é visto? A estrutura física é observada, mas também a integração daquela entidade de acolhimento com a rede de saúde, de educação, etc. Por exemplo, alguns pontos que são perguntados, qual a distância daquela entidade de acolhimento do posto de saúde, do CRAS, do CREAS. Esse roteiro de fiscalização foi desenhado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Então, em todo o Brasil, os promotores de justiça têm o mesmo roteiro de fiscalização e perguntas e de 3 em 3 meses as instituições de acolhimento são visitadas pelo Ministério Público e equipe técnica, onde há. E o nosso centro de apoio tem assistentes sociais. O ideal era que houvesse um psicólogo, um pedagogo também para ajudar nessa fiscalização. Mas a inexistência desses técnicos não impede que a fiscalização aconteça. Agora, doutora, numa avaliação geral, esses abrigos oficiais, né, porque a gente sabe que existem alguns abrigos que são clandestinos. Esses abrigos oficiais, eles estão recebendo bem essas crianças? Em sua maioria, sim. Até porque o Ministério Público está muito próximo, então sempre que há uma irregularidade
O Ministério Público sempre demanda do município, que é o responsável por esse acolhimento, para que corrija e etc. Alvará de Corpo de Bombeiros, alvará de vigilância sanitária, todos esses requisitos são observados pelo Ministério Público também. E não só isso, a existência de equipe técnica para aquela entidade de acolhimento, para acompanhar aquelas crianças e etc. Agora, o cidadão que tem conhecimento de um abrigo clandestino, ele pode denunciar isso ao Ministério Público? Ele deve denunciar ao Ministério Público, ou via ouvidoria, que pode ser por telefone ou por internet, ou ele pode pessoalmente ir até ao Ministério Público de sua cidade e fazer a denúncia. Agora, doutora, qual a mensagem que a senhora pode deixar como promotora de justiça ligada à área da infância e juventude para o cidadão capixaba que tem interesse em adotar uma criança? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar aos pretendentes à adoção, que se informem sobre isso, que procurem o Juízo da Infância e Juventude de seus municípios, que acessem também o site do CNJ e do CNMP, em que há muitas informações esclarecedoras para os pretendentes à adoção e que realmente persigam esse sonho de adotar uma criança ou adolescente, porque há muitas que precisam realmente de uma família, de um local em que possam se desenvolver com saúde e num ambiente de amor. E não há ato de maior amor do que a adoção de uma criança ou um adolescente. Tá certo. O MP com você agradece a participação da doutora Andréia Teixeira de Souza, promotora de justiça, dirigente do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Lembrando que o programa está sempre de portas abertas para a senhora. Obrigada. E ficamos por aqui agradecendo também a sua companhia. Você pode participar do MP com você enviando e-mail com críticas e sugestões para imprensa@mpes.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e esse é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, uma parceria com a Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.